Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos ver nesta aula? Acompanhe aí comigo. O nosso objeto de conhecimento é conhecimento sobre os elementos constituintes da poesia e prosa nas diferentes linguagens, apreciação crítica de livros, filmes, discos, canções, espetáculos teatrais e danças, exposições, etc. Por meio de resenhas, vlogs, podcasts, fanzines, e-zines, playlists e as playlists especificamente comentadas, etc. E o nosso detalhamento, produção e apresentação de críticas às produções artísticas e literárias nas diferentes linguagens e meios de divulgação, nos diversos campos de atuação social e nas mídias, dentro de princípios e valores fundamentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, o nosso momento de aula chegou e antes de nós fazermos, de fato, a explicação do conteúdo, eu quero que vocês acompanhem comigo um trecho de uma obra literária. Então, vejam aí. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Machado de Assis. Então, gente, vocês viram aí uma leitura a respeito da obra de Machado de Assis, que é chamada de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês perceberam aí que o autor não é um autor vivo, mas um defunto autor, ou seja, depois da sua morte, ele vai escrever lembranças a respeito da sua vida. Mas, professor, em que momento literário isso vai se encaixar? Acompanhe aí comigo. Então, nós vamos ter o nosso realismo brasileiro, que foi um movimento literário e cultural em oposição ao romantismo. Realismo objetivou tratar da realidade social da época, construindo críticas a temas sociais, e surgiu no final do século XVIII. Então, só para nós entendermos a respeito do contexto, eu quero que vocês acompanhem o raciocínio aqui comigo. Então, gente, o realismo brasileiro vai tratar sobre o quê? Sobre temas sociais. Só que quando eu trato desses temas sociais, eu vou fazer críticas, ok? Eu vou me opor ao romantismo, porque no romantismo eu tenho aquela coisa bela, cheia de amor, cheia de sentimentos. Já no realismo, não, a coisa vai ser dura, vai ser crítica de fato. Então eu vou me voltar para a crítica e não para essa questão do amor, do sentimento, porque lá no romantismo vocês devem já ter visto, não é? O autor se expressa por meio das emoções e tem toda aquela situação de sentimento. Aqui não, aqui vai ser o contrário, aqui a gente vai criticar a realidade social, a gente vai criticar os fatos sociais, beleza? Então, só resumindo, o realismo brasileiro vai se voltar para essa questão aí, a respeito das críticas sociais, a respeito dessa realidade como de fato ela é. Então agora eu quero que vocês acompanhem comigo um outro processo para entender melhor o realismo. Acompanhem aí comigo. Então agora vai aparecer aqui para vocês uma linha do tempo, que é justamente para nós entendermos os processos aí das escolas literárias. Então a gente começa lá com o quinhentismo, em 1500, que vai até
a 1601. Lembrando que o quientismo vai tratar sobre o quê? Sobre a questão dos indígenas, quando os colonizadores chegaram ao Brasil, não sei se vocês se lembram disso, não é? E aí, nesse processo, vai surgir ali o momento da literatura, só que vai se chamar de literatura quientista, porque eu vou tratar desse meio indígena, não é? Desses conceitos indígenas. E aí, todas as obras literárias vão se voltar para isso. É o primeiro momento aí da literatura. Depois nós vamos ter o quê, professor? Então eu quero que vocês acompanhem a próxima escola literária, que é o Barroco, que vai surgir ali em 1601 e vai até 1768. O Barroco já é o oposto do quientismo. Aqui ele vai parecer um pouco com o realismo. Por quê? No Barroco eu vou criticar também a realidade social, mas só que ao fazer essa crítica, eu vou ficar em uma oposição. Isso não acontece no realismo. O que acontece no realismo é a crítica que o Barroco também faz. Mas aqui no Barroco eu vou ficar entre uma oposição. Especificamente porque eu tinha toda a situação da igreja e no mesmo período estavam surgindo outras ideias a respeito de o homem, ter ali a ideia de que ele é o centro de tudo e tudo mais. Então assim, o homem fica, meu Deus, será que eu sigo Deus? Será que eu não sigo? Será que eu sigo esses princípios ou será que eu não sigo? Aí ele pede perdão a Deus e depois diz, não, eu vou cuidar da minha vida e fazer as coisas que eu quero. Então ele fica sempre nessa oposição aí, beleza? Então é a escola chamada aí de Barroco, a escola literária Barroco. Então vejamos a próxima. A próxima vai ser qual? O arcadismo. Aí aqui nós vamos ter paz e amor, né? Porque no arcadismo, que surgiu ali em 1768 e vai a 1808, as pessoas, especificamente os escritores, vão exaltar o amor. E esse amor é feito especificamente no campo. Olha que chique, não é, gente? Então, o meu amor só vai se realizar se eu vivê-lo aqui no campo. Tanto que os pastores são exaltados. Então, tem toda essa ideia dentro do arcadismo. Já é totalmente o oposto do barroco. O barroco fica no conflito. No arcadismo, não. Vamos viver o hoje, vamos viver o amor, vamos viver o agora. E é isso mesmo que importa. Pelo menos é assim que o arcadismo pensa, tá bom? Depois nós temos a nossa próxima escola literária, que é o romantismo, como eu já havia dito no início da aula. Aqui também continua essa ideia do amor, não é? Surge ali em 1836 e vai a 1881. Então as pessoas querem se amar, mas claro que existe uma fase do romantismo em que nós vamos ter a fase da depressão, né, em que os autores vão expressar os seus sentimentos, mas eles são voltados para a tristeza de fato, né, tanto que nós temos ali a questão do mal do século e tudo mais. Então, dentro do romantismo eu vou ter essas ideias. O que vai sobressair aí são os sentimentos, beleza? E nós vamos ter a próxima escola literária, que é não só o realismo vai surgir com mais duas, que é o naturalismo e o parnasianismo. Surge ali em 1881 e vai até 1893. Então, especificamente nessa aula, eu vou falar do realismo, beleza? Então, acompanhem comigo aqui o raciocínio. O realismo, como eu já havia dito, vai se opor a tudo isso aí, porque ele vai fazer uma crítica à realidade e, claro, a vertente do realismo vai dar surgimento a outras vertentes, que é o naturalismo e depois o parnasianismo, ok? Mas para nós entendermos por que essa crítica social acontecia, eu quero que vocês entendam alguns conceitos do contexto histórico da época, bem como alguns conceitos que são pertinentes dentro das obras literárias. Acompanhe aí comigo. Vamos falar do contexto brasileiro do final do século XIX. O Brasil vinha da Guerra do Paraguai, guerra essa que deixou nossa economia arrasada e criou o campo perfeito para que setores militares e as elites urbanas começassem a questionar o poder imperial. Bom, ao final da Guerra do Paraguai foi decretada a abolição da escravatura. Conjuntamente com a abolição da escravatura e essa sociedade turbulenta, foi o período perfeito para que elites urbanas e grupos militares questionassem o poder imperial ao ponto da qual o imperador vai ser retirado do poder e proclamar-se uma república do Brasil, muito influenciada principalmente pelos ideais iluministas. Muito bem, vamos começar falando um pouco aqui sobre o cientificismo e o positivismo. O cientificismo é uma tendência filosófica, intelectual,
que vai dizer que nós não podemos conhecer a realidade que não seja fora do alcance da ciência. A metafísica, a filosofia, a religião, nada disso vai trazer o verdadeiro conhecimento que não seja pelo caminho da ciência. E o positivismo ele vai justamente reforçar essa ideia, dizendo que a ciência é o único caminho metodológico que nós podemos alcançar a verdade. Trazendo agora para o racionalismo, é uma corrente que vai dizer que nós só podemos conhecer a verdade, a única fonte do conhecimento é através da razão. Não há outro caminho para conhecer a verdade que não seja através da minha razão, do pensamento lógico, do pensamento das coisas que estão aí à minha volta. Já a questão do sentimentalismo, ele vai trazer a ideia de que nosso sentimento, nossas sensações também podem conhecer a realidade. Então, tanto o racionalismo quanto o sentimentalismo são formas de conhecer a realidade, de entrar em contato com a realidade. Uma através da razão, o racionalismo, a outra através das sensações, os meus sentidos. É isso. Então vamos falar um pouco sobre a questão de socialismo e capitalismo, né? Então as duas, tanto uma como a outra, são formas de pensamentos econômicos. Claro que elas vão ter algumas divergências, como, por exemplo, o socialismo. Nós vamos ter ali uma gestão dos meios de produção e da própria economia voltadas para a mão do Estado. É o Estado que define os produtos que serão produzidos, como será feita a distribuição de renda entre os seus cidadãos, tá bom? E controla os meios de produção. Já no capitalismo, nós vamos ter principalmente a questão da existência da propriedade privada e uma pouca intervenção do Estado quanto às questões dos meios de produção. Até porque esses meios de produção são privados e visa-se principalmente o lucro dentro do sistema capitalista. Então, gente, esse é o contexto que está presente quando a escola literária realismo surge. Então, eu tenho conflitos ali acontecendo no Brasil, proclamação da República, revolta militares, logo depois da Guerra do Paraguai. E, diante disso, acontece também um contexto histórico fora do Brasil, que é a questão do capitalismo versus socialismo, da razão versus sentimentalismo. Então, todo esse contexto histórico vai influenciar as obras literárias, ok? Então, dentro desse contexto é que nós vamos entender agora como funcionam as características do realismo. Acompanhe aqui comigo. Então, nós vamos ter a primeira característica do realismo, que é o enfoque no homem e seu cotidiano. Então, como nós temos essa vertente ali em que o foco é o homem e deixa um pouco a religião de lado, Deus de lado, não é? Nós vamos ter o enfoque no homem. O homem vai ser descrito aí no seu cotidiano, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, por que ele faz aquilo, tanto que nós vamos ter uma análise psicológica das atitudes dessas pessoas. Nossa, por que ele trai a esposa? Por que ele quis fazer tal ação dentro desse contexto aí, tá bom? Vejamos a próxima característica. A próxima característica vai se voltar para a objetividade, impessoalidade. Eu vou tratar do fato como ele é, sem colocar ali os meus sentimentos, beleza? Vejamos a próxima característica. A próxima característica vai se voltar para a seguinte situação. Vejamos aí. Um tom crítico, ou seja, uma denúncia social. Então, eu vou olhar a realidade não com esse amorzinho do meu coração, eu vou olhar de uma forma crítica. Não, a coisa acontece assim porque tem essa razão aqui e aí vamos realmente fazer uma denúncia social a respeito do Estado, por exemplo, a respeito da burguesia, não é? Justamente essa vai ser a crítica social aí. Vejamos a próxima característica, textos em prosa. Então, são aqueles textos que têm um início e fim enormes, não é? E aí vai iniciar ali no início da linha e vai até o fim da linha. Então, esse texto aí é um texto em prosa.
Logo, as obras literárias do realismo vão ser textos em prosa, beleza? Vejam a próxima característica aí. A próxima característica é a aceitação da realidade como ela é. Então, gente, se eu sou assim, é porque eu sou assim. Não tem que ficar floreando aí as coisas. As coisas são como são. Não tem como eu mudar a realidade. Claro que existem razões para que aquela realidade aconteça, mas se as coisas são assim, são assim. Então, é delas que nós vamos tratar. Ok? Vejamos a próxima característica, uma análise psicológica dos personagens. É como eu já havia dito. Se o cara, por exemplo, em muitas situações aí das obras literárias, o cara trai a esposa. Aí vão fazer uma análise. Poxa, por que esse cara tem esse sentimento? O sentimento não vai ser assim uma questão, porque ele ama a mulher. Não, vamos fazer uma análise crítica a respeito desse sentimento. Afinal, ele está traindo a esposa, por exemplo. Então, vai ser essa análise psicológica, mas é uma análise psicológica crítica a respeito das atitudes dos personagens, tá bom? Então, vejamos a próxima característica aí. Vai se voltar para a presença da forma culta no linguajar dos escritores. Então, a gente vai ter ali uma linguagem mais pensada, mais trabalhada, sobretudo de um autor que vocês vão conhecer nesta aula, que é Machado de Assis. Ele vai ter um padrão tão alto que as pessoas precisam ficar pensando assim, meu Deus, o que esse cara quis dizer? Ele é irônico, mas espera aí, eu vou até procurar no dicionário a palavra que ele escreveu aqui, justamente porque eu vou elevar a linguagem dentro dessas obras literárias, beleza? Então, agora que vocês conheceram as características, nós vamos conhecer outras coisas a respeito do realismo, que são justamente os autores do realismo. E eu apresento a vocês o primeiro aí. Vejam quem é. Olha quem é, gente. O cara, pelo menos para mim é o cara. Machado de Assis. É conhecido como Machado de Assis, porém seu nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis. Ele foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e até teatrólogo. Machado nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Continuando a respeito dele, pouco se sabe sobre sua infância e o início da sua adolescência. Não existem informações ali concretas a respeito dessas duas fases aí. Apenas se sabe que perdeu sua mãe muito cedo e que com 15 anos publicou seu primeiro trabalho literário. Depois começou a trabalhar em jornais. Continuando, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, irmã de seu melhor amigo. Então, antes de nós adentrarmos aí na obra de Machado de Assis, eu quero falar um pouquinho sobre ele aqui. Então, gente, Machado de Assis é o cara que introduz o realismo, basicamente, no Brasil, não é? A partir dele que outros autores vão aparecer, outras obras também vão aparecer. Mas, assim, o Machado de Assis é o cara, é o auge do realismo. Até porque, gente, a forma como ele trabalha os textos é diferenciada. Por esse motivo, alguns críticos da literatura dizem que ele não faz parte de nenhuma escola literária, porque ele se encaixa ali, ele se encaixa aqui, ele se encaixa em vários momentos aí. Mas, como as obras dele apresentam características voltadas para o realismo, então a gente encaixa Machado de Assis dentro da escola literária chamada realismo, mas tem essa questão aí, porque ele tem outras características que fazem com que ele saia um pouco do realismo, digamos assim, tá bom? Mas a obra, assim, clássica de Machado de Assis, que marcou o realismo, é esta que vai aparecer para vocês. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, eu vou só trazer agora algumas informações a respeito dessa obra. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas vai ser publicada em 1881 e, como eu já disse, inaugurou o realismo no Brasil. O narrador é um defunto, tanto que vocês viram lá no início da aula que o cara falou basicamente assim, olha, ao verme que comeu a primeira parte do meu corpo, eu dedico este texto. Gente, pelo amor de Deus, como é que a pessoa dedica um texto a um verme? Pelo amor de Deus, ia dedicar a qualquer outra pessoa, mas não a um verme. Mas o cara fez isso justamente porque ele era irônico. Mas não só isso, porque, gente, uma pessoa que já morreu não vai ter medo de falar da realidade. Você pode dizer, mas eu não tenho medo. Será mesmo? Mas quem já morreu, por que vai ter medo? Já está morto mesmo? Eu vou falar tudo, como nós dizemos no Amazonas, eu vou colocar a boca no trombone. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Então é justamente isso que vai acontecer em Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Então, como já está escrito aí, o narrador é um defunto chamado Brás Cubas. Continuando, a história inicia com a morte de Brás Cubas, por isso que ele faz essa introdução dedicando o livro ao verme, não é? O qual foi vítima de pneumonia. Ele narra todas as memórias vividas. Como ele é um defunto autor, ele vai falar das histórias que vivenciou. Mas ao tratar dessas histórias, ele vai analisar com criticidade, com um tom crítico, com um tom de denúncia. Mas eu vou já trazer algumas outras informações sobre essa obra aí. A narração é feita essa narração é feita em primeira pessoa, ou seja, é ele contando a história, não é ele contando sobre alguém, mas é ele contando sobre si mesmo, tá bom? Logo, um narrador personagem. Então, quando o narrador conta a história e participa, que é o caso de Brás Cubas, ele vai ser chamado de narrador personagem. Continuando, o narrador não se preocupa com a moralidade, foi o que eu disse, por esse motivo ironiza os fatos, aliás, os costumes burgueses, e faz crítica à hipocrisia e à futilidade desses indivíduos. Tanto, gente, que quando ele faz ali a narração da obra, ele começa a criticar os modos burgueses, que era realmente, por exemplo, um deles, era a questão de eles humilharem as pessoas, de o cara trair a esposa, assim como nós dizemos no Amazonas, na cara de pau mesmo, sem nenhuma preocupação. Então nós vamos ter toda essa crítica dentro da obra Brás Cubas, justamente porque ele vai dizer, olha, os costumes burgueses são esses, são nojentos, são ruins, e aí eu quero mostrar agora a realidade para vocês como de fato ela é. E aí ele vai ironizar os fatos. Mas claro, gente, Machado de Assis é muito esperto, porque ao fazer a construção dessa obra, ele também faz parte da elite, ele faz parte da burguesia. Então ele também não pode jogar de forma muito direta, sabe? E aí o que ele faz? Ele coloca palavras difíceis, é por isso que existe um linguajar culto, justamente para que as pessoas percebam e não percebam. É como se ele fizesse assim, opa, eu posso pisar aqui, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer isso. Então é por isso que vai ter esse linguajar culto. E esse é o nosso Machado de Assis, né? Ele vai fazer isso tanto na obra chamada em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quanto em outras obras que ele também vai trazer. Eu acho que uma delas que talvez seja até mais famosa do que Brás Cubas, eu vou dizer agora como a frase, traiu ou não traiu? Lembra lá de Dom Casmurro que a questão final do livro é, será que a nossa queridíssima do livro lá traiu ou não traiu o Bentinho, né? Não é? Fica essa dúvida aí. E outras obras de Machado de Assis, tá bom? Então, esse é o nosso Machado. Agora eu quero trazer um outro autor, veja aí comigo, que é Raul Pompeia. A gente vai falar um pouquinho sobre ele e depois a gente vai entender porque ele se encaixa em duas escolas literárias, então calma aí. Então, o nosso Raul Dávila Pompeia, o nome dele, nasceu em Jacuecanga, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, no dia 12 de abril de 1863. Faleceu no Rio de Janeiro em 25 de dezembro de 1895. Cursou Direito, mas não exerceu a advocacia. Atuou nos movimentos abolicionistas e republicanos. A gente já vai entender o que é isso. Viveu a infância no internato, o Ateneu, também vou já explicar isso, narrador personagem. Visão realista a respeito das situações, e aí ele fica entre o realismo e o naturalismo. Então vamos entender um pouquinho sobre o Raul Pompeia. Gente, o Raul Pompeia, ele é o ápice da escola literária chamada naturalismo. Tanto que se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver lá. Olha, Raul Pompeia é o cara máximo do naturalismo. Só que ele divide um pouco as características com o realismo. Então a gente encaixa basicamente o Raul Pompeia na escola literária realismo, mas ele é o ápice do naturalismo, né? A gente vai perceber depois, né, em outros momentos, quando nós fizermos a leitura, por exemplo, de obras, se você fizer, você vai perceber que existe uma diferença entre o naturalismo e o realismo, ok? O realismo ele vai se voltar mais para a burguesia, enquanto o naturalismo vai se voltar para as populações que não são burguesas, digamos assim, não é? Beleza, entendido isso a respeito do Raul Pompeia, inclusive tem uma informação sobre ele, é que ele vai ser perseguido porque ele participa dos movimentos abolicionistas e republicanos, que são contra a monarquia portuguesa, entende? Então, por causa disso, vão começar a persegui-lo. E aí vai acontecer um bafafá depois que você vai ficar aí na curiosidade, tá bom? Aí nós temos a publicação do livro, que é o Ateneu. O Ateneu é uma obra escrita em primeira pessoa, porque ele vai contar ali as situações que aconteceram com ele no internato.
chamado ali realmente o internato é chamado de Ateneu, e aí ele vai contar toda a situação vivenciada por ele naquela situação ali, que são talvez, assim, situações muito, muito piores do que você possa imaginar, porque ele vai descrevendo os tipos de horror que ele vivenciava. Então, basicamente, é isso que a obra vai trazer para nós leitores, tá bom? Agora eu quero que vocês acompanhem comigo uma outra autora aí do realismo, que é a Júlia Lopes de Almeida. Então nós temos a seguinte informação sobre ela. Nasceu em 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro. Faleceu no dia 30 de maio de 1934, no Rio de Janeiro. Vale dizer que, à época, a gente vai tratar desse tópico aí, ó, a escrita não era vista como uma atividade para mulheres. Anos depois, morou em Portugal e casou-se com o escritor português Filinto de Almeida. Suas obras faziam reflexões acerca da condição da mulher nesse período histórico a partir de uma escrita objetiva. E ela escreveu a obra A Falência em 1901. Então, gente, vamos só entender um pouquinho sobre a nossa autora aí. A nossa autora talvez seja a única mulher durante o período do realismo. Como vocês viram aí, a escrita não era digamos assim, um serviço para mulheres, não era uma questão de glória para as mulheres, para os homens sim. Então vale lembrar que à época nós temos todo aquele pensamento machista de que só o homem pode ser escritor, de que só o homem pode fazer as coisas, enquanto a mulher não pode fazer. A gente tem esse pensamento, infelizmente, à época, não é? Então, é justamente dessa realidade burguesa que a autora vai trazer para o livro, especificamente escrito aí, que é A Falência. Ela vai mostrar ali no livro que era um casal, e esse casal, infelizmente, se separa, não é? Só que antes de acontecer todo esse problema, o esposo se mata, ou seja, comete suicídio, porque vem a falência, por esse motivo é o nome do livro, A Falência, e aí, por causa das situações, vocês devem imaginar que uma dívida, gente, contraída, se a pessoa não tem um emocional muito forte para superar todas as situações, ela realmente vai tirar a sua vida. E foi justamente isso que aconteceu com o marido da personagem aí. Só que nesse momento aí que está acontecendo, inclusive a personagem até disse que o marido nem ligava para ela, até porque ela era mulher, ela vai ter um relacionamento extraconjugal, ou seja, ela vai trair o marido mesmo. E aí, tanto que quando ele morre, não há nenhuma importância, porque afinal, ela não se sentia importante dentro desse contexto aí, ok? Então, basicamente, é a nossa única autora mulher, né? Acho que é a única mulher do realismo que faz todo esse processo aí de escrita objetiva, uma crítica da realidade. Só que ela puxa, como nós dizemos no Amazonas, a sardinha para ela. Vamos falar um pouco da mulher aqui, já que ninguém está falando da mulher, todo mundo fala de homem, né? Então, basicamente, é isso que ela faz. Então, gente, vamos só fazer uma síntese a respeito do que nós vimos na aula, né? Então, nós entendemos aí o que é a escola literária realismo, eu vou criticar a realidade, eu vou fazer uma crítica da realidade. Vale dizer que o realismo vai focar a classe chamada classe alta, os burgueses, porque depois vai surgir a escola naturalismo, a escola literária naturalismo, e ela vai se voltar para as classes populares. Então tem que ter essa diferença bem assim fixa na sua cabeça, ok? E aí, quais são as características do realismo? A objetividade, a escrita ali com um linguajar mais culto, mais pensado, não é? Eu vou ter uma análise psicológica dos personagens, não é que eu vou analisar o personagem no seu sentimento, eu estou com dor, não é isso. Vai analisar por que ele está tendo aquele sentimento em relação àquela situação. E outras características aí do realismo. Lembrando que essas características vão se formar por causa do contexto histórico, que o contexto histórico ali é a Guerra do Paraguai, os movimentos de abolição, os movimentos ali dos militares e a proclamação da República. Então, tudo isso vai influenciar nessa questão aí das características dos costumes burgueses. Vale lembrar também que o nosso autor máximo do realismo é Machado de Assis, ok? Com a sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. É isso, gente. Eu espero que você tenha entendido e eu fico por aqui.